Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula sobre o Pirkei Avot. Lembrando que essas aulas fazem parte do material do Lilmod, que é um projeto do Torah Mitzion, e o Lilmod tem um canal em português. Então, se você ainda não conhece, você pode procurar na internet, basta abrir o seu browser e escrever lá Lilmod, ou então Lilmod em português, como eu estou escrevendo aqui, e você vai encontrar o canal do YouTube do Lilmod, também o site do Torah Mitzion, que tem materiais em português, espanhol, inglês, em vários outros idiomas, materiais sobre judaísmo, história judaica, assuntos diversos que podem interessar pessoas de diversos idiomas diferentes. Então, se inscreve nos canais do Limodo e você vai encontrar muito material interessante a respeito de assuntos ligados ao judaísmo. Quem quiser também pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Lilmodo, então eu vou colocar aqui no chat o telefone, o WhatsApp da pessoa responsável pelo grupo. E aí basta mandar, se quiser entrar no grupo, manda um WhatsApp, fala: Oi, tudo bem? Queria fazer parte do grupo de WhatsApp do Lilmodo, e você vai passar a receber informações sobre as aulas que são transmitidas. Além dessa, tem uma série de aulas sobre assuntos diferentes, Hagim, judaísmo, história judaica, com grandes professores e rabinos. Então, entra no grupo e você vai receber informações sobre o que está acontecendo aí do material produzido pelo Lilmoto. A gente está estudando Pirkei Avot e a gente está agora no capítulo 5. O capítulo 5, como eu já comentei com vocês, é uma exceção. Na verdade, se a gente for pensar bem, é uma exceção dentro de uma exceção, porque o Pirkei Avot já é um tratado do Talmud diferente de todos os outros tratados. A gente comentou isso lá nas primeiras aulas, que em geral os tratados do Talmud são sobre a halahá, são sobre a lei, a prática, como é a conduta em cada situação. Por exemplo, um tratado de Sukkah, né, que vai ensinar sobre a festa de Sukkot, vai falar quantas paredes tem que ter uma sucá, como é que faz uma sucá, qual a altura máxima, o que que serve para cobrir uma sucá e o que que não, e assim por diante. E o Pirkei Avot não fala da lei, não fala o que que pode, o que que não pode. Ele fala da ética, ele fala da conduta humana e não da conduta legal, daquilo que é correto, adequado, moral ou sábio fazer. E é diferente um pouco da lei, porque quando o Pirkei Avot ensina para gente sobre humildade ou sobre sabedoria, é claro que qualquer pessoa certamente desejará ser sábio, mas eu não sou obrigado. Não é uma lei como a maioria dos tratados do Talmud costuma falar. Por outro lado, isso faz com que esse tratado, que é diferente, porque não está falando de lei, ele seja o mais fácil e o mais difícil. Ele é o mais fácil de entender, porque é muito difícil, às vezes, entender um tratado do Talmud quando discute os porquês da medida da sucá, e se a medida é feita de um jeito ou de outro, são contas e lógica e discussões que às vezes são difíceis de entender. Mas uma vez que você entendeu a discussão e você sabe que a altura máxima de um açúcar é tanto, agora é só fazer, agora é fácil de fazer. É difícil entender uma discussão talmúdica, mas é fácil colocar na prática aquilo que foi decidido para a lei. O Pirkei Avot é o contrário. É fácil de entender, por exemplo, é fácil entender que uma pessoa tem que controlar os seus sentimentos, é fácil de entender que a pessoa tem que abrir mão de certas coisas e ser humilde. Difícil é ser humilde, né? Difícil é não se preocupar, não invejar os outros. É fácil entender que não deve se invejar os outros. Então, quando o Pirkei Avot fala sobre ética, ele fala de assuntos que é fácil de entender e difícil de colocar na prática. E assim foi nos primeiros 4 capítulos. O quinto capítulo é uma exceção. Dentro do Pirkei Avot tem um capítulo diferente. Embora ele também não fale de Allahá, ele também fala da conduta ética, ele é uma exceção porque ele foi estruturado através de números. Né? O capítulo começa falando que Deus criou o mundo com 10 falas. Depois fala de outras 10 gerações que passaram desde a criação do mundo até Noé. Depois 10 gerações que passaram, sempre ensinamentos com o número 10 e depois com o número 7 e depois com o número 4. A gente viu na aula passada o início do capítulo, as primeiras 6 Mishnayot, os primeiros 6 ensinamentos foram sobre o número 10. E agora vai ser sobre o número 7. E aí vai descendo. Então a gente vai começar agora
na Mishnah 7. Se você não pegou o início do capítulo, está gravado na aula anterior, está disponível no site do Lilmod, no canal do YouTube, as primeiras Mishnayot desse capítulo que falam sobre o número 10. A gente vai começar agora na Mishnah número 7, então venham comigo. Mishnah 7, coincidentemente, começa a falar sobre o número 7. E a Mishnah diz o seguinte: Shiva dvarim bagolem veshiva bechacham. Sete qualidades, sete características caracterizam um tolo, uma pessoa não sábia. Veshiva bechacham. E um chacham, uma pessoa sábia, tem outras sete características. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, estamos falando de lei? Não estamos falando de lei. Estamos falando de ética, de conduta, de moral, de qualidades, né, de refinamento dos nossos traços de caráter. É sobre isso Pirkei Avot, né? E ele vai explicar então quais são os traços de caráter que um sábio deve ter, que ele deve perseguir, e quais são os traços dos quais a gente deve se afastar. Raham, primeiro ele vai falar sobre o Raham, o sábio. Quais são as sete características que um sábio tem? Em nome da Berlifnim Chegador Mimeno Bechormal Biminyan. Quem é sábio, espera a sua vez. E não fala diante de quem é maior do que ele, seja em sabedoria, porque ele pode ser sábio, mas ele não é o maior sábio do mundo. Se ele acha que ele é o maior sábio do mundo, ele certamente não é sábio. E pode ter alguém mais sábio do que ele presente. Ele espera, não fala na frente, não atravessa. O Biminyan, ou em número, ou seja, em número de anos, em idade. O sábio, quando tem alguém mais velho, mais experiente, ele, justamente por ser sábio, ele fica em silêncio e espera a pessoa mais experiente falar primeiro. É assim que a gente aprende, né? É assim que vira sábio, ouvindo os outros, né? Ouvir é ouro, falar é prata. O sábio espera outras pessoas falarem para depois ele falar. E certamente, se tem alguém no recinto mais sábio que ele espera essa pessoa primeiro e dá o espaço para o outro. Veinon ichnas letor divrei haveró. E quando é a vez dele de falar, ele não atropela as palavras de outra pessoa. Ele não fala quando o outro está falando. Veinon vale ashiv. E ele não responde naquele impulso. Ele não se apressa. Quando alguém pergunta uma coisa para ele, é uma coisa importante, ele não responde na hora, calma, conta até 10, pensa um pouquinho. Será que essa é a melhor resposta mesmo? E o sábio, ele não fica ansioso na hora de responder. Ele pensa bem, ele reflete um pouquinho e ele responde na hora certa. Shoel keinanu meshiv ka'alachá. E quando ele precisa perguntar alguma coisa, né, uma pessoa pediu para ele um conselho e ele precisa investigar, entender um pouco melhor a situação, ele precisa fazer uma pergunta para entender melhor a situação, para poder dar um conselho, ele pergunta Keinyan, ele pergunta sobre coisas objetivas e relevantes. O Meshiv Kalaha. E assim ele responde de acordo com a Alahá, de acordo com como é a lei, ou de acordo com aquilo que é correto. Veomer al Rishon Rishon ve'alacharon acharon. E ele responde primeiro ao primeiro e último por último. Aqui tem duas formas de entender isso, né? Que ele faz isso na ordem. A pessoa perguntou A, B, C, ele responde A, B, C. Não porque ele não pode responder ao contrário, mas porque é mais didático e a pessoa que está ouvindo talvez vai ouvir melhor. Então, a pessoa perguntou primeiro um, dois, três, ele responde um, dois, três, porque senão a pessoa talvez não vai saber qual a resposta é para qual pergunta. Então ele vai respondendo na mesma ordem que foi perguntado. E tem quem diga que ele responde primeiro ao primeiro e último ao último, é porque quando fazem muitas perguntas para ele, ele consegue também colocar numa balança e entender o que que é mais importante, o que que é mais relevante, o que que é essencial e o que que é menos. E ele responde então primeiro ao primeiro, o que é urgente primeiro, o que é mais importante primeiro e o que é menos importante vai deixando para depois. Porque assim a gente resolve as coisas, né? Uma pessoa que está com um problema grande e às vezes um outro problema pequeno, ou às vezes um outro problema que ele pode ser pequeno, mas ele precisa ser resolvido agora, se deixar para depois vai dar problema. O sábio avalia tudo isso e ele responde primeiro ao que tem que ser respondido primeiro, e por último ao que tem que ser respondido por último, porque ele pode ser muito inteligente e ele dá a resposta agora para uma coisa que podia dar depois e deixar de dar uma resposta urgente agora, e só pelo fato de ele ter dado na ordem errada
pode ser que o conselho dele ou que as respostas que ele deu não vão ajudar a pessoa que recebeu. Ve'alma shelo shama, omer lo shamati. E uma característica fantástica do sábio, e a gente vê hoje em dia pessoas que são assim, e é importante que a gente trabalhe as nossas qualidades de caráter para ser assim, e às vezes é difícil, né? Falei que o Pirkei Avot é fácil, mas é difícil. É fácil de entender. O que que o Pirkei Avot falou? Alma shelo shama, omer lo shamati. Aquilo que ele nunca ouviu, que ele não sabe, ele fala, nunca ouvi, não sei. Isso aí eu não sei, não aprendi. O sábio fala que não sabe. O sábio, quando perguntam para ele uma coisa que ele nunca ouviu, ele nunca escutou com a resposta e não sabe sobre esse assunto, ele fala: Eu não sei nada sobre esse assunto. Isso não faz ele menos sábio, isso faz ele mais sábio. E a gente vê gente assim às vezes, e a gente também deve procurar ser assim. É difícil porque às vezes a gente acha que isso vai nos diminuir, né? Que se a gente não tiver alguma resposta para aquela pergunta, alguma ideia, alguma opinião, então um sinal de que a gente é bobo, ou que a gente não sabe, ou que a gente não tem criatividade, e não é verdade. Se é uma coisa que a gente realmente não sabe, a gente fala que não sabe. Isso ajuda a gente mesmo e ajuda os outros. Então, o sábio é aquele que fala, eu não sei, reconhece a verdade. Quando ele estava errado, e alguém mostra para ele, ou fala para ele, ou comenta para ele, ou aponta para ele, vai pesquisar lá e vai dar uma olhada, ele vai sozinho dar uma olhada. Ou ele escuta que ele estava errado, ele para pensar, ele verifica, e quando ele está errado, ele reconhece que está errado. De novo, um ensinamento fácil de entender, né? Saiba reconhecer quando você está errado. Difícil de colocar na prática, porque a gente é orgulhoso, a gente tem muita dificuldade de reconhecer que está errado. Muita dificuldade mesmo. Mesmo quando é óbvio. A gente não quer estar errado nunca. Seja para não mostrar para os outros o que poderia parecer fraqueza, e obviamente não é. É uma qualidade do sábio reconhecer que está errado. E seja porque a gente é teimoso e a gente é bobo. Né? A maior prova disso é algo que a gente vê frequentemente, infelizmente, no trânsito. Imagine a seguinte situação: um pedestre está atravessando fora da faixa de pedestres e passa um carro e buzina para ele. Pedestre tá errado. O carro passou, buzinou. E pedestre vai dizer: me desculpe, eu estava errado. Realmente não era para atravessar fora da faixa, tem uma faixa ali na frente, é lá que eu tenho que atravessar. Ou então, o semáforo estava fechado para mim, eu realmente estou errado. A maioria das pessoas nessa situação, infelizmente, a gente vê isso todos os dias, a maioria dos pedestres nessa situação, e a mesma coisa acontecer, não é que pedestre é bom ou mal, ou motorista é bom ou mal. A mesma coisa acontece com o motorista. O motorista passou no semáforo que tinha acabado de fechar e o pedestre gritou com ele, qual motorista vai dizer, me desculpe, eu estava errado? O sábio reconhece que está errado. Na hora que ele vê e percebe, fala, putz, pisei na bola. Aqui não era para eu ter passado, realmente tem razão esse motorista que buzinou para mim, eu é que estou errado. O sábio faz isso. E isso é difícil de fazer. Porque mesmo quando a gente está errado, a gente não quer demonstrar que está errado, a gente quer achar que está certo, ou nosso orgulho toma conta do nosso pensamento. O sábio, ele é humilde. E quando ele percebe que está errado, não só numa situação dessa de, né, que acontece no momento ali impetuoso, numa briga de trânsito, em qualquer situação, o sábio, quando percebe que alguém apontou para ele que ele errou, ele vai lá e corrige. E ele não tem nenhum medo e nenhuma vergonha de vir a público, mandar lá uma errata para todo mundo, falar, eu estava errado nisso daqui, e o certo é isso, eu errei. O sábio reconhece a verdade. E quais são as 7 características do golem? Diz a Mishnah, Hilo Feema Golem. O contrário disso é o tolo. Ou seja, o sábio é quem não fala na frente de quem é maior que ele. O tolo é aquele que, mesmo tendo diante dele pessoas que sabem mais sobre o assunto, ele quer falar. Esse é o tolo. O tolo é aquele que atropela as palavras do outro. Não deixa o outro falar. O tolo é aquele que responde com ansioso, porque ele quer ser o primeiro a responder, ele quer responder logo e não parar para pensar. O tolo é aquele que faz pergunta que não tem a ver com o assunto que estão pedindo para ele ajuda. O tolo é aquele que responde por último o primeiro e primeiro por último.
E aquele que, quando nunca escutou uma coisa e não sabe, ele fala: eu posso não saber, mas eu tenho uma boa resposta. E ele não reconhece a verdade. A próxima Mishnah também é sobre o número 7. Uma Mishnah dura, ela fala sobre 7 castigos, 7 consequências da ação humana que acontecem no mundo. Tem 7 coisas que acontecem no mundo que não são por acaso, de acordo com a Mishnah, são resultado da ação humana. Isso é interessante hoje em dia, que a gente vê como que a ação humana, também material, tem um impacto grande no planeta, né? Quando a gente queima muita árvore, quando a gente usa mal os nossos recursos, é, não recicla o nosso lixo, queima muita matéria-prima, a gente vê que isso afeta a temperatura, isso afeta o planeta, isso afeta uma série de coisas. A mesma coisa que acontece no mundo material acontece no mundo espiritual. Tem certas ações do ser humano que trazem para o mundo 7 consequências. Então, essa Mishnah é sobre esse número 7, 7 consequências que acontecem no mundo por causa da ação humana. É algo que a gente não enxerga, porque é algo espiritual, mas que está lá. Tem uma história no Talmud que eu gosto muito, eu vou contar. É uma história interessante sobre isso. É porque você vai dizer: não, eu entendi. Se a gente liberar muito gás, né, muito CO2, muito gás carbônico na atmosfera, isso aqui vai ter um efeito ruim para o planeta. Mas como que roubar demais, ou matar demais, ou a gente vai ver já as 7 ações que trazem consequências ruins espirituais para o planeta. Como que uma ação causa uma consequência espiritual? Tem uma história muito, muito bonita no Talmud. É uma história fantástica. Então, não se assustem aí, porque é uma história realmente fantástica. E ela conta o seguinte: que na terra de Israel tinha um grande sábio chamado Ula. Grande sábio. Desse que, quando não sabe, fala que não sabe, que não fala na frente de quem sabe mais que ele, que reconhece quando está errado. Um grande sábio. Ula. E a principal expertise de Ula é que ele conhecia muito sobre as chuvas. Ele sabia quando ia chover, ele sabia quando ia ficar um tempo sem chover, ele conhecia muito, e esse conhecimento era muito importante para as pessoas que plantavam em Israel, porque ele indicava quando plantar, quando colher, porque a agricultura em Israel depende muito das chuvas. E ele era um grande sábio da terra de Israel. E o Talmud conta, essa história está no Tratado de Ta'anit. O Talmud conta que um dia ele viajou para a Babilônia. E ele chegou lá em Bavel, na Babilônia, onde tem uma grande diáspora judaica, também tem muitos sábios, os sábios do Talmud babilônico, e receberam Ula com grande alegria, porque falaram: vamos aproveitar que ele está aqui, e ele é muito sábio sobre muitos assuntos, vamos aproveitar, vamos absorver o máximo de conhecimento, de sabedoria de Ula. E quando Ula chegou na Babilônia, ele olhou para o céu. Ele viu lá como é que estavam as nuvens dispostas, que altura estavam as nuvens, de que cor eram as nuvens, e ele falou para o pessoal lá na Babilônia, falou: pessoal, recolham seus cavalos, recolham o feno e a colheita que vocês deixaram no campo, recolhe tudo, coloca num lugar abrigado, coloca num lugar protegido, porque vai chover muito, vai estragar tudo. O que tiver para fora, desastre, vai chover muito. Recolham tudo. E todo mundo recolheu, porque acreditou, né, na previsão de Ula. E passou um tempo, não choveu. Passou mais um tempo, não choveu. Passou mais um tempo, não choveu. E não chovia nunca. E aí foram falar com Ula. Errou, mais ou menos como o nosso serviço meteorológico de hoje em dia, que às vezes acerta, às vezes erra. Ele errou. Mas a fama dele, que ele não errava nunca. E foram então cobrar dele. E falaram: peraí, explica pra gente. Disseram que você era um grande sábio sobre a situação das nuvens e da chuva e da previsão do tempo, e você vaticinou que ia chover e não choveu? E Ula então respondeu o seguinte: eu me dei conta, e olha que Ula é um cara sábio que reconhece quando está errado, mas aqui ele não reconheceu porque ele não estava errado. Ele falou: acontece que eu conheço das chuvas na terra de Israel. E na terra de Israel, as pessoas em geral, a maioria do povo, costuma ser sincero. É uma terra de pessoas que falam a verdade. Então, as nuvens em Israel também falam a verdade. Quando vai chover, elas falam que vai chover. Aqui na Babilônia, eu estou vendo, estou aqui há algum tempo agora. Se eu soubesse disso quando eu cheguei,
Tô vendo que as pessoas mentem muito, enganam muito o comércio aqui e as conversas, as pessoas mentem demais. Então as nuvens da Babilônia também mentem. E essa história é muito interessante, é bonita, fantástica, mas você vai perguntar por que que o Talmud se deu ao trabalho de contar isso? Né, na verdade, o que o Talmud quer contar para a gente é que a gente pode achar que as nossas ações, fazer bondade, ou ao contrário, Deus me livre, fazer alguma maldade, violência, não tem, não afetam a natureza. Que só queimar madeira afeta a natureza. Mas a verdade é que as mitzvot, os mandamentos, também afetam o mundo. O mundo de pessoas felizes, a gente não enxerga isso porque não tem uma relação material, uma relação espiritual. Mas o mundo de pessoas felizes e com amor e com preocupação com o próximo é o mundo onde menos catástrofes acontecem. Nossas ações espirituais afetam a natureza. Por isso, o que Ula falou, olha, aqui as pessoas mentem, as nuvens estão mentindo também. O que acontece no mundo, Deus criou o mundo para o ser humano poder fazer bondade, crescer espiritualmente, transformar, aperfeiçoar esse mundo. E já que o mundo foi criado para o ser humano, se o ser humano faz mau uso do mundo, então isso tem consequências ruins para o mundo. E isso acontece no material, quando a gente faz mau uso dos nossos recursos naturais, isso acontece no mundo espiritual. Então a Mishnah 8 vem e fala: olha, tem 7 coisas que acontecem de ruim no mundo por causa de 7 pecados. Primeiro, Miksatá Maasrim, o Miksatá Ninam Maasrim. Quando acontece de uma parte das pessoas dar o dízimo e uma parte não dá o dízimo. O que que é o dízimo? Está escrito na Torá que quando a gente faz a nossa colheita em Israel, estamos falando de uma época em que as pessoas viviam da agricultura e você produziu, 1/10 daquilo que você produziu, você tem que dar para os pobres. Garantir que na sociedade ninguém vai passar fome, os pobres, as viúvas, os órfãos, os Leviim e os Koanim, que não têm terreno, eles vão receber suficiente para não passar fome. Eles vão receber o suficiente para viver com dignidade. E quando algumas pessoas dão, mas outros não dão, o resultado é Rav Shel Meumaba. Vem uma fome horrível. Para de chover e vem fome. Ou seja, quando as pessoas não se preocupam, não têm amor ao próximo e preocupação de garantir que o outro não vai morrer de fome, então vem fome. Não adianta. Se a gente não está fazendo a nossa obrigação de mitzvah, de mandamento, nossa obrigação espiritual de garantir que outros não vão passar fome, então vai ter fome. E, portanto, às vezes tem um período sem chuva e o resultado e a razão desse período sem chuva, de acordo com a Mishnah, é que as pessoas não dão o macer. Quando tinha chuva e você colheu, você não se preocupou em ajudar outros a não passar fome, então agora vai ficar um pouco pior. É, E aí, o que que acontece? Alguns ficam com fome, outros não, né? Então, você vê que quem se preocupou em ajudar o outro, esse não vai ter fome. Segunda coisa, Gamru Shelo Leaser, se ninguém deu dízimo, então fome mais pesada vem. Shelo Litol Tachalá, tem uma mitzvah na Torá de separar a halá. Essa é uma mitzvah que a gente faz até hoje em dia. Hoje em dia ficou comum em várias comunidades fazerem halá bake, né? Assar a halá para tirar a halá. Na verdade, a halá é o pedaço da massa que a gente tira do pão que a gente assa. Está escrito na Torá que da mesma forma que a gente tem que dar uma parte do que a gente colheu para os pobres, toda vez que a gente faz pão, tem que tirar um pedaço do pão, que chama halá, e esse pedaço a gente dá para os Koanim. E para os Koanim, Leviim, da tribo de Levi, porque eles não têm terreno e, portanto, eles não têm onde plantar trigo e, portanto, eles não têm como fazer seu pão. Então, quando a gente faz pão, a gente lembra de quem não tem pão e um pedaço a gente dá da halá, a gente dá para o Cohen. Hoje em dia, como não tem mais Koanim puros para receber pão, isso tem a ver com pureza e impureza e com o templo e não tem mais templo, então a gente não consegue mais dar para o Cohen esse pedaço da halá e porque a gente também está impuro, a gente purifica a halá, é um assunto para um outro dia, é o assunto da pureza e impureza, e é por isso que a gente queima a halá. Então a gente faz a mitzvah de separar, faz a brachá, e depois queima o pedaço da halá. E quando a gente não faz isso, também tem fome no mundo, porque a gente não está preocupado em matar a fome do Cohen, então tem fome. Devel Maolam, tem peste no mundo,
Al mitot amurot batorá shelo nimseru lebeidin. Quando as pessoas fazem coisas, ações, pecados que a Torá diz que são pecados terríveis e que têm pena de morte. Por exemplo, assassinato. Tem vários pecados que têm pena de morte na Torá, só que para a pessoa ser condenada, a pessoa tem que ir num tribunal, tem que ter um tribunal, o tribunal tem que julgar com justiça. E quando muitas pessoas fazem esses tipos de crime e não são levadas ao tribunal, ou não tem tribunal para julgar, então não tem erro. Nada passa escondido aos olhos de Deus. Se o tribunal julgou e condenou quem tem que condenar, beleza, segue a vida normal. Se o tribunal não julgou, então Deus vai acabar julgando. E aí vem teste, e aí as pessoas acabam morrendo igual. Quer dizer, não pense que você vai enganar o que é justo. Então, se tem muitos assassinatos, não pensa, ou a gente condena os assassinos, ou se não, de alguma forma eles vão acabar sendo condenados e, portanto, tem teste no mundo. Veal perot vit, e também por causa do uso dos frutos do ano sabático. Está escrito na Torá que 6 anos a gente planta e colhe, e no sétimo ano é o ano sabático, não pode vender os frutos, e as pessoas que comercializavam os frutos é porque realmente não acreditam que Deus dá brachá nesse mundo, e isso também traz consequências espirituais ruins no mundo. Herev Baal Haolam, e tem guerra no mundo, Alinu Yadin, porque não tem justiça. Quando não tem justiça, e o tribunal não julga, ou a sociedade não se organizou de uma forma a garantir que todo mundo, o mais pobre, o mais frágil, as viúvas, os órfãos, todos tenham acesso à justiça e a justiça demora. Quando tem demora da justiça, ou quando tem perversão da justiça, a gente tem um tribunal, mas o tribunal é feito de juízes que não julgam com justiça, ou aceitam suborno, ou agem por seus próprios interesses. Então, é, isso acaba causando guerra no mundo. E isso também a gente pode entender que é uma ligação espiritual, né? O tribunal não funciona de forma justa ou não dá acesso às pessoas à justiça e o resultado é guerra. E a gente pode entender que também é uma consequência lógica, né? Porque uma sociedade que não tem justiça, não tem proteção, acaba caindo no caos e o caos leva à guerra. Ve'ala morim b'torá shelo k'halachá. E isso também, uma das coisas que leva à guerra e à briga e uma sociedade desajustada é quando os seus líderes eles emitem decisões da Halachá, da Torá, que não são de acordo com a Halachá. Eles falam coisas que não estão de acordo com o caminho da Torá, como se fossem essas as leis que a gente deve seguir. Continua. Ainda tem outra consequência ruim no mundo, que é Balaolam, tem animais selvagens, pestes, pragas, né? Pestes não pragas, de animais selvagens. Aqui no Brasil tem uma praga de javalis, né? Às vezes acontece de um desequilíbrio no ecossistema fazer com que algum animal se reproduza muito e ele causa prejuízos para a agricultura ou para pessoas, pode matar pessoas quando se reproduz de uma forma descontrolada. Também tem um outro exemplo na América do Sul, dos hipopótamos que foram para lá na Colômbia, né, e saíram do controle. Então, uma praga de animais selvagens descontrolada acontece al Shuvat Shav al Hilul Hashem, quando as pessoas juram em falso, mentem nos tribunais, falam coisas em nome de Deus para ganhar um julgamento, para ganhar dinheiro, e fazem Hilul Hashem, e profanam o nome de Deus. Galut Balaolam, exílio vem ao mundo, e o povo de Israel sofreu durante esses últimos 2000 anos várias vezes com diversos tipos de exílios, de ser expulso de um lugar para o outro. O exílio acontece por avodazará, por idolatria, se afastar de Deus, al-gilu yarayot, por relações proibidas, relações incestuosas, al-shifrut damim, por assassinatos, ve'al shmitat haaretz, e por não ter cuidado o ano de descanso da terra. Be'arba prakima dever mitrabe. Portanto, já que é assim, já que essas coisas ruins acontecem por causa como consequência de ações humanas, então tem 4 épocas do ano que é mais comum ter praga. Parevit, do ano não, do ciclo sabático, porque são 7 anos, né? 6 anos de trabalho e o sétimo de descanso. No quarto ano e no sétimo ano é costume, é normal se observar na antiguidade, quando tinha o ciclo do ano sabático, no quarto ano, no sétimo ano, no final do sétimo ano e no final da festa de cada ano. Por quê? No quarto ano, porque
cada ano o dízimo era direcionado para alguma coisa diferente. Então, tem ano que o dízimo vai para os sacerdotes, tem ano que vai para os pobres, tem ano que vai para a própria pessoa comer algo em Jerusalém. Então, tem dízimos para diferentes sustentos. E o terceiro é o dízimo que vai todo para os pobres. Então, no terceiro ano, o dízimo vai para os pobres, e por isso, se as pessoas não cumpriram direito o dízimo do terceiro ano, no quarto ano tinha mais peste. O sétimo também, porque no sexto também vai para os pobres. No final do sétimo, porque as pessoas não era para vender as frutas do sétimo, mas muitas vezes as pessoas comercializam as frutas do sétimo ano, e aí o resultado é que no final do sétimo de novo tem peste, e no final da festa de cada ano, porque também nas festas tem que dar matanot lanim, tem que dar auxílio aos pobres, para que os pobres tenham dignidade nas suas festas, eles também possam comemorar as festas do calendário judaico, possam comemorar Rosh Hashanah, Pesach, fazer matzot, ter uma mesa adequada e digna, e as pessoas deixam de ajudar os pobres, e por causa disso, Deus percebe que a gente não está preocupado que o outro tenha bom sustento e acaba que o nosso sustento também se desregula. Essa é a Mishnah 9 e já é a segunda com o número 7. Agora a gente vai descer para o número 4. As próximas Mishnayot são sobre o número 4. Arba midot ba'adam. Existem quatro tipos de pessoas, quatro tipos de caráter de pessoa. Aomer sheli shelach veshelach sheli. O primeiro tipo de pessoa é aquele que fala sheli shelach, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Mi casa, su casa, su casa, mi casa. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Não vou ficar aqui, não, isso aqui é meu, não divido. Pode pegar o que você quiser do meu, mas também quando eu estiver com fome, eu vou lá na sua casa, abre sua geladeira, também pego uma Coca-Cola sem pedir. Esse esse traço de caráter, essa qualidade, a Mishnah fala é Amaretz, povo da terra. Pessoa ignorante, não reconhece que há limites no que ele pode pegar, que tem coisa que é do outro, que tem que respeitar aquilo que é do outro. Ele fala: oh, o teu é meu, o meu é teu. Sheli, sheli, veshelach, shelach. O que é meu é meu, o que é teu. Propriedade privada. O meu eu não empresto, é meu, e o teu é teu. Zomi da Benonites. Essa é a medida do meio. Não é nem bom nem ruim. Veio Shomrim, mas tem quem diga, olha que interessante, que uma opinião falou: essa medida não é ruim, também não é boa. Porque o bom é você dar para o outro. Mas uma outra opinião falou: Veio Shomrim, tem quem diga Zomidat Dom. Essa é a qualidade, a característica das pessoas de Sodoma, das pessoas de Sodoma. Quer dizer, não é uma característica intermediária, é o mais perverso que tem. O que é meu, o que é teu é teu. Porque certamente, né, a gente já falou sobre isso, o mais importante no caminho da Torá são as mitzvot entre o homem e o próximo, amar o próximo como a si mesmo, se preocupar com o outro, não fazer para o outro o que você não gostaria que fizessem para ti, e portanto, certamente você fala, eu quero viver separado do meu próximo. O que é meu, o que é dele, cada um no seu mundo. Isso certamente é uma qualidade muito ruim. Pode não parecer, pode parecer justo, né? O meu, o dele é dele. Mas é uma qualidade muito ruim pensando que nós somos seres humanos, nós somos Yehudim, e a gente tem que se preocupar, saber que a gente é parte de algo maior e não algo isolado. Então, trocar a nossa identidade, que é ser parte de algo maior, por uma ideia totalmente pervertida de que a gente é algo isolado e separado do outro, e que o problema do outro não é meu problema e que eu não tenho que ajudar, isso, na verdade, está nos afastando totalmente do caminho que é o caminho da Torá. Então, em vez de ser uma coisa intermediária, isso daqui é o mais perverso que tem, e o exemplo do mais perverso que tem na Torá é a cidade de Sodoma. Então, essa é a qualidade de Sodoma. Além disso, os Midrashim, eles falam que justamente essa era a qualidade de Sodoma. Porque a gente sabe que Lot, o sobrinho de Abraham, foi morar em Sodoma. E ele foi bem recebido lá. Depois vieram os anjos, que foram lá justamente para destruir Sodoma, e eles não foram bem recebidos. As pessoas, o único que aceitou eles em casa foi o próprio Lot, e as pessoas da cidade bateram na porta que queriam que botasse os anjos para fora, que eles iam violentar os anjos. Por que o Lot foi bem recebido e os anjos não foram bem recebidos? E a resposta é porque o Lot, por que razão o Lot foi para Sodoma? Está escrito na Torá. Está escrito que Lot e Avraham, os dois,
enriqueceram muito e tinham um grande rebanho, e os pastores de um começaram a brigar com os pastores do outro, porque eles tinham tanta riqueza que eles precisaram se afastar. E o Lot, então, viu o Sodoma como um lugar próspero e foi para lá. Lot tinha muita riqueza. O que era dele. E ele foi aceito em Sodoma. E não roubaram as coisas dele. Lá em Sodoma, se você é rico, pode vir, pode fazer parte, o teu é teu, o nosso é nosso. Agora, se você é pobre, você não é bem-vindo. Por isso que os anjos, quando vão lá e eles entram com uma mão na frente e outra atrás, eles não são bem-vindos. Inclusive, vão ser violentados. Já o Lot, que era rico, ele é bem-vindo. Então, a qualidade de Sodoma não é matar todo mundo. A qualidade de Sodoma não é roubar de todo mundo. Não é violentar todo mundo. O que é meu, o que é teu é teu. Se tu não tem, tu não é nada. O que importa é ter. E isso é muito ruim. Então a Mishnah falou: quem fala o que é meu, o que é teu, isso aí é igual Sodoma. Sheli shelach, veshelach shelach, o que é meu é teu. Tu pode, quando tu quiser, tu pode vir na minha casa, pegar Coca-Cola, usar meu carro, o que você precisar de ajuda, o que é meu, eu empresto. Desde que eu possa, o que é meu é teu. E o que é teu é teu. Mas o que é teu eu não quero pegar, porque eu respeito, eu acho que, né, a não ser que seja um caso de vida ou morte, mas o que é teu, eu não vou pegar. Essa qualidade é do Hassid, é do bondoso. Hassid vem da palavra Hesed, né? O devoto, a pessoa que quer fazer além da obrigação. O que é meu é teu, mas o que é teu também. Shelach, Sheli, Vesheli, Shelach. O que é teu é meu, e o que é meu, ou seja, é tudo meu. Rachá. Essa é a qualidade do perverso. E da mesma forma que tem quatro tipos de pessoas, quatro tipos de caráter, a próxima Mishnah, Mishnah número 11, vai ensinar pra gente que tem quatro tipos de temperamento. Tem gente que é paciente, tem gente que é menos paciente. E a Mishnah 11 fala que tem quatro tipos de temperamento. Noach lichos e Noach leratzot. Tem uma pessoa que ele é Noach, ele é fácil de se irritar. Ele é irritadiço. Qualquer coisa o cara sai do sério, não tem paciência nenhuma. Porém, Noach leratzot, é fácil apaziguar. O cara fica bravo, você fala calma, calma, a pessoa se acalma. Yatzar efsedó bisharó. O que ele tem de desvantagem, que ele se irrita fácil, ele tem de vantagem, porque é uma pessoa fácil, é fácil de ele se apaziguar, é fácil dele perceber que, poxa, exagerei, e ele rapidamente volta para os eixos. Kasheli Rosa e Kasheli Eratzot, tem pessoa que é muito difícil de irritar, pessoa muito paciente, mas Kasheli Eratzot, também muito difícil de apaziguar. Aquele cara que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, né? O cara, ele não entra em briga de jeito nenhum, não briga com ninguém, não se irrita, mas quando se irrita, aí é meses para convencer ele de se acalmar, ou não se acalma nunca, quer vingança. Aqui aconteceu o contrário. A vantagem que ele tem de ser uma pessoa paciente, essa vantagem é praticamente anulada por essa grande desvantagem de ser cabeça dura e teimoso e quando se irrita não se apazigua. Kasheli Hoste no Leratzot, a pessoa que é difícil de irritar, não é irritadiça, é paciente. Venor Leratzot, e quando se irrita, rapidamente é fácil apaziguar ele. Você fala, oh, você está irritado, oh, desculpa, já volta ao normal. Hassid. Essa é a qualidade do Hassid, do devoto. E aqui, de novo, eu vou lembrar o que eu falei várias vezes já, né? Que o Pirkei Avot é justamente o tipo de ensinamento que é fácil de entender. Fácil de entender. Seja uma pessoa muito paciente, nunca te irrites, e se você se irritar, rapidamente se apazigua. Fácil de entender. Difícil ser uma pessoa assim. E se a gente consegue conquistar, refinar nossas qualidades de caráter para ser uma pessoa assim, a gente se torna Hassid. A gente se torna um bondoso, um devoto, uma pessoa mais sábia e mais justa. E certamente contribui para a construção de um mundo melhor. E por último, o pior, aquilo que a gente deve evitar e deve se afastar, noach lichos vekasheleratzot. A pessoa que rapidamente se irrita e dificilmente se apazigua. Esse é o urachá, esse é o perverso. A gente tem que se afastar dessa qualidade e a gente tem que principalmente olhar para nós mesmos e perceber, será que eu tenho essa qualidade? A gente está agora no mês de Elul, chegando em Rosh Hashanah, e o nosso trabalho nesse mês é olhar para dentro e ver, será que eu não tenho essa qualidade? Será que eu não me irrito fácil demais? E como é que faz para consertar? E aí começar a correr atrás, de mudar, refinar qualidades de caráter, é um trabalho, né? Igual fazer exercício na academia, não é de um dia para o outro, e é um passo de cada vez, mas é possível. Assim como é possível
mudar nossa forma física fazendo exercício ou com alimentação, também espiritualmente a mesma coisa acontece. A gente depois fala mais sobre isso. Última Mishnah de hoje, ainda número 4. Arba Midot Betalmidim. Tem 4 tipos de alunos, tem 4 tipos de estudantes. Maer Lishmoa, Maer Leabed. Tem aquele que aprende rápido, mas esquece rápido. Você ensina para ele uma vez, ele já entendeu, mas aí na semana seguinte você fala: como é que é aquela fórmula, como é que é aquela história, como é que é aquele ensinamento, como que é aquele versículo da Torá, ou como é que usa aquele remédio, se for um aluno de medicina, e o cara uma semana depois já esqueceu. Na hora entendeu rápido, né? Ligou uma coisa com a outra, já entendeu, mas esqueceu rápido. Então, aquele que aprende rápido, esquece rápido. E a vantagem que ele tem de aprender rápido acaba se anulando porque ele esquece logo. Kashel Shmoa de Kashel Abed, aquele que tem dificuldade para aprender, mas quando aprende não esquece nunca mais. Esse Yatzaf Sedob Scharo. O problema que ele tinha se anula totalmente com a vantagem que ele tem. É melhor isso do que o outro. Porque ele demorou para aprender, mas uma vez que aprendeu, ele não esquece mais. Né? Isso também premia aquele que se esforça, porque a pessoa demora para aprender, tem que se esforçar mais. Se esforça mais, aprende e não esquece nunca mais. Mael Shmuel Vekashel Abed, quem aprende rápido e não esquece nunca. O cara escuta uma vez só, já aprendeu e não esquece mais. Zé Helektov, isso daqui é um grande legado. Isso daqui é uma coisa muito boa. Quem tem essa habilidade não pode deixar de usá-la e não pode depreciá-la. Precisa valorizar, porque é difícil uma pessoa conseguir aprender rápido e guardar aquilo que aprendeu. Kashel Shmuel Maer Leabed, e a pessoa que tem muita dificuldade de aprender e quando aprende esquece, isso é ruim. A pessoa tem que treinar para mudar um pouco e tem formas de treinar da mesma forma que tem formas de melhorar o nosso caráter e de fazer exercício, como a gente falou, também tem formas de mudar a forma como a gente aprende, aprender a aprender um pouco melhor para guardar um pouco mais e para ter mais facilidade para aprender coisas novas. A gente vai terminar por aqui hoje, na Mishnah número 12, e na semana que vem a gente volta para continuar no capítulo 5 e a gente vai ver que os números vão diminuindo. Já vimos o número 10, o número 7, o número 4 e a gente continua na semana que vem para seguir adiante no capítulo 5 do Pirkei Avot. Obrigado pela aula, Daniel.